Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Bênção de Deus, os irmãos estão entrando aí na nossa live nessa noite. A nossa primeira live, que é sobre uma mensagem para essa geração. Eu te convido a você compartilhar essa live agora com seus amigos, com seus contatos. Toca aqui no aviãozinho e vai mandando essa live aí para todos os contatos que você tiver. Já eu vou chamar o irmão Edmilson aqui, que é o nosso convidado da noite, nessa série de lives que a gente quer fazer sobre uma mensagem para essa geração. Se vocês puderem me dar o feedback aí, se o vídeo tá bom, se a voz tá saindo tranquila, eu fico agradecido, meus irmãos. Se vocês puderem dizer aí para mim, vamos mandar aí pros contatos, pros irmãos, para aqueles que nos seguem, para que nós venhamos ter uma live aí abençoada. Creio que o coração do irmão Edmilson já está queimando aí para nos trazer uma palavra, uma mensagem para essa geração, uma mensagem que nós queremos transmitir aos jovens, aos irmãos, às irmãs, a todos aqueles que nos seguem nas redes sociais. Creio que vai ser bênção de Deus para nossas vidas. Creio que vai ser bênção de Deus para nossa casa. E o nome do Senhor será glorificado. Amém, meus irmãos, amém. Glória a Deus pela vida dos irmãos que estão entrando na live. Irmão Lucas, Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Irmão Lucas, presente conosco, um dos nossos convidados, né? Aqui da nossa live, um dos nossos convidados. Deus abençoe a todos os irmãos que estão entrando aí na live. Não vi se o irmão Edmilson já entrou. Se ele já entrou, irmão Edmilson, tu me dá um oi aí, eu tu manda aí o convite, que daí a gente já taca a ficha aqui e já vamos iniciando. Irmão Adriano Ribeiro, graça e paz, irmãos, que Deus continue abençoando a cada dia a família aqui representada. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe o irmão Adriano, está conosco, irmão. Toca aí, né, no coraçãozinho aí para levantar essa live. Eu sei que tem uma estratégia ali nas lives, que se tu ficar tocando no aviãozinho ali, no coraçãozinho, ali no coraçãozinho ele vai começar a disparar, né? Ele vai começar a disparar aí para todos os contatos aí. Mande ali, toca no aviãozinho ali, mande para os seus contatos, para que venha ser a bênção de Deus. Ó, o homem chegou. Ao vivo com nós aqui, irmão Edmilson, que está nosso convidado hoje à noite, irmão Edmilson Rodrigues. Paz do Senhor, meu irmão. Paz. Tá me ouvindo tranquilo aí? Sim, tô te ouvindo tranquilo. E tu tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Nós combinamos, nós dois de óculos. É verdade. Eu tenho que usar, né? Sempre. Eu pra leitura e pra quando tô na frente do computador também tenho que usar. Sim. Bom, meus irmãos, estamos começando aí. Peço para os irmãos que mande aí o aviãozinho aí para seus contatos, compartilhe a nossa live. Deus, ele, antes de passar por um Edmilson aí, apresentar o nosso convidado da noite, nessa primeira live, né, de uma série que Deus tem colocado no meu coração em fazer nas segundas-feiras, nesse mês de agosto. E no mês de setembro a gente já tem todos os pregadores ali, os convidados também já feitos. E Deus tem colocado, irmão Edmilson, um sentimento no meu coração, depois que eu li uma passagem. Eu li uma passagem lá de Juízes, capítulo 2, versículo 10, que diz que uma geração veio, uma geração se passou e uma nova geração veio na face da terra, só que essa geração, ela não conhecia Deus e não conhecia os feitos do Senhor. E isso me levou a refletir sobre a nossa geração, porque a gente sabe que gerações vão e gerações vêm, e por mais que existam, e ali no contexto de Juízes, a gente vai ver que era uma geração que era corrompida, uma geração que tinha se jogado ao pecado e estava sendo escravizado por causa do pecado. Mas eu acho interessante que mesmo assim Deus tinha os seus remanescentes. E eu meditando sobre isso, eu pude ver que ao longo da Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus sempre teve os seus remanescentes. Desde a queda de Adão, Deus sempre tinha alguém que não se dobrava. Enoque, por exemplo, andou com Deus em meio a uma geração corrompida.
Noé, ele andou com Deus em meio a uma geração corrompida. A gente vai ver ali os juízes, Deus levantando alguns juízes no meio do povo. A gente vai ver os profetas na monarquia. A gente vai ver tantos homens, né, alguns homens de Deus que Deus levantou ao longo da história. E quando pega aquele momento de Malaquias até Mateus, onde a gente pega aquele momento interbíblico, que muitos dizem que foram 400 anos de silêncio de Deus. Deus não falava, cada um vivia conforme queria. Mas é interessante que no início do livro de Lucas vai dizer que existia um casal que era temente, justo e íntegro diante de Deus. Zacarias e a sua esposa Isabel. E ali Deus rompe o silêncio com Zacarias, dizendo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E eu creio também que no meio da nossa geração, no momento que nós estamos vivendo, que a Bíblia fala que, assim como era no dia de Noé, nós vivemos momentos difíceis na face da terra, onde eu creio que muito em breve o Senhor retornará para buscar a sua igreja. E eu creio que nós temos uma juventude pronta no campo de Porto Alegre, né, como a gente faz parte aí da UMADPA. Eu vou apresentar o nosso convidado agora, daqui a pouco, e os irmãos vão conhecer ele um pouco mais. Eu vejo que nós precisamos, no nosso meio, como Deus tem levantado jovens pregadores, ou jovens que têm se levantado para trazer uma palavra. Então Deus colocou esse sentimento no meu coração de que nós precisamos deixar uma mensagem para essa geração, porque a nossa geração é uma geração que é empolgada, é uma geração que quer, é uma geração que, quando a gente vê os eventos, ela está ali pronta para atuar. Mas é uma geração que muitos ainda não conheceram o Senhor, né? Ainda não conheceram de fato esse Deus que é poderoso e que faz milagres e que quer usar uma geração. Mas, meus irmãos, mais ou menos foi isso que Deus colocou no meu coração, e eu louvei a Deus, Edmilson, quando tu me passou o tema que tu vai trazer sobre identidade, porque é exatamente isso daí que a gente está precisando, é a gente retornar para a nossa identidade com Deus. Mas, meus irmãos, está comigo aqui nessa noite o irmão Edmilson Rodrigues. O irmão Edmilson Rodrigues é uma bênção, nos conhecemos aí um tempo atrás. Ele congrega ali na Matriz, ele é líder de jovens da Matriz, casado com a Luana Martins, também é pai da Sofia, da Ágata, né? Ele cursou teologia no IBE, o básico, o médio, o avançado, o aplicado. Ele também é professor aí da escola bíblica, é professor do IBE, já teve em alguns lugares lecionando, né, teologia aplicada. E é um pregador itinerante, é um jovem que Deus tem levantado na nossa geração. Ele também é representante, ele vende as obras da editora Carisma, que ele vai falar no final aí com toda a liberdade, que é uma editora pentecostal. E como os irmãos sabem o tema que a gente quer trazer, Deus abençoe o Felipe Fernandes, que entrou, que é um dos nossos convidados, o irmão Giovanni, pregador da palavra de Deus. Os irmãos estão entrando aí. Envie, irmãos, envie essa live aí para as pessoas aí, para a gente subir essa live aí, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a gente nessa noite. E eu creio que o irmão Edmilson está queimando já o coração dele para trazer essa palavra. E Deus colocou isso no meu coração. Nesse mês a gente vai falar sobre isso, sobre uma mensagem para essa geração. Eu queria agora passar, né, a oportunidade aí para o Edmilson, para ele estar dando uma saudação aí também já, tocando ficha aí na pregação e de repente eu vou intervir aqui, perguntar algumas coisas para ele aí, mas a gente vai dialogando aí de uma forma espontânea e creio que tu tem uma mensagem preparada para nós aí. Hoje eu sou só o coadjuvante aqui, né, sou só o mestre-sala, né, estou aqui para me alimentar e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. O irmão Adriano Edmilson é show de bolice. Deus te abençoe nessa noite. Então tá contigo aí, Edmilson. Te apresenta e fala com o pessoal e traz a palavra para nós aí. Amém. Paz do Senhor a todos. Que privilégio estar aqui por meio dessa live falando da palavra de Deus. Falar da palavra de Deus é sempre um privilégio e uma responsabilidade, porque a Bíblia é como um bisturi na mão de quem não tem habilidade, na mão de alguém que talvez não tenha os propósitos certos, ela pode ferir e até matar. Mas na mão de quem está sendo guiado por Deus, direcionado por Deus, ela é instrumento de vida. Então, aqui a palavra de gratidão, Diego, por esse convite. Fico, mais uma vez, eu digo aqui, honrado. É um privilégio. Eu vi aqui alguns nomes que tu convidou e eu sou o menor deles. Eu sou o menor. Estive acompanhando a pregação de alguns e são bênção de Deus. Bom, como tu disseste, eu congrego ali na Matriz, na General Neto. Eu sou um dos líderes de jovens ali e tenho ajudado aquele povo a adorar ao Senhor, pregado, enfim. Ali na Matriz nós temos em torno de 5 líderes
que cuidam da nossa juventude, e eu fico encarregado da relação da juventude, da matriz, com a UMADPA. Então eu procuro fazer esse link entre a nossa juventude e a UMADPA, tento criar essa harmonia, né, e desempenhar esse trabalho aí como um braço também da UMADPA e da nossa juventude. O que tu falaste ali sobre a nossa geração, eu costumo dizer que a nossa geração é a geração que não deixará o fogo se apagar. A nossa geração é a geração que Deus tem confiado para dar continuidade àquilo que os pioneiros plantaram e com muito trabalho, com muito labor, eles construíram. Cabe a nós agora dar seguimento. São gerações diferentes, os pioneiros enfrentaram algumas dificuldades que nós não enfrentamos, mas nem por isso a responsabilidade é menor. Quando a gente olha para trás, a gente vê a luta, o esforço deles, e quando olha para frente, vê ainda o que falta para nós e onde Deus ainda quer nos levar. Então, fico feliz em fazer parte dessa geração que está trabalhando aí. E o assunto hoje é esse, é a identidade cristã. Eu quero falar debaixo de um título aí, de um tema, que é Compreenda e Viva a Sua Identidade Cristã. Em 2022, no terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 8, ela falava sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. E aquela lição me marcou muito. Me marcou porque dentro da nossa juventude eu tenho visto um enfraquecimento da identidade pentecostal. As redes sociais, as mídias, o YouTube, aproximou as pessoas, multiplicou a informação, mas também fez com que algumas pessoas, alguns jovens, não soubessem discernir entre aquilo que é bom e o que é ruim. E a identidade pentecostal acabou, de certa forma, sendo fragilizada em alguns momentos, por conta do calvinismo e até cessacionismo no nosso meio. Então, aquela mensagem sobre identidade falou muito comigo, e de lá para cá eu tenho meditado sobre isso, sobre a nossa identidade como cristãos, como assembleanos, como pentecostais, e vale salientar aqui a importância de mantermos firme e preservarmos a nossa identidade. Sem ela, nós nos descaracterizamos. É isso que Deus tem colocado no meu coração. E eu quero ler aqui um texto, o Evangelho de João, capítulo de número 1, ele vai mostrar justamente a identidade do cristão. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse texto deixa muito claro que quando Deus olha para a humanidade, ele distingue um grupo, e esse grupo tem uma identidade, e é a identidade de filhos de Deus. Eles receberam essa identidade porque receberam a Cristo, porque creram em Cristo. E no Evangelho de João, a palavra receber, ela faz um sinônimo, um paralelo com crer. Então, aqueles que receberam a Cristo são aqueles que creram em Cristo. Logo, agora eles se distinguem dos demais. E é justamente essa identidade que tem sido fragilizada, abalada. O inimigo tem tentado descaracterizar essa identidade cristã. Por isso eu quero aqui tentar motivar os nossos jovens a viverem a sua identidade e restaurarem a identidade pentecostal, a identidade cristã. Eu ouvia tu falar sobre a geração de juízes, ali eles viviam várias crises. O pastor Josué Gonçalves, em uma das suas obras, ele fala sobre 5 crises do período dos juízes.
e dentre elas a crise espiritual. E talvez essa seja a pior de todas, porque a crise econômica, Deus dá graça e a roda gira e as coisas podem mudar. Mas quando é a crise espiritual, para mim é a pior de todas, porque aqueles que deveriam ser bênção acabam sendo maldição, aqueles que deveriam ter uma palavra de direção acabam estando cegos e andando na penumbra. Então, essa com certeza é a pior crise. Justamente por conta da perda de identidade. O sacerdote Eli é um sacerdote que vive justamente no período dos juízes. E é um homem que perde a sua identidade como sacerdote. Ele é um dos últimos dos juízes. O último dos juízes a gente sabe que é Samuel. Mas antes dele era Eli. E a Bíblia diz que Eli, ele já estava avançado de dias, um homem já idoso, e Deus não falava mais com ele. Naquele período, Deus já não falava com o sacerdote Eli. Imagine, alguém que é escolhido por Deus para criar uma nação, alguém que é escolhido por Deus para ter uma palavra, agora não escuta mais o Senhor. Que tristeza, né? Conseguiu ter a sua identidade corrompida. A hora que tu quiser intervir, tu pode ficar à vontade, tá? A tua intervenção aqui, pensa que tu tá no teu canal aí. Então vamos lá. A palavra identidade, ela no latim significa características, traços, algumas qualificações que tornam uma pessoa única. E dessa forma não pode ser comparada a outra. Ela acaba tendo a sua peculiaridade. Isso significa identidade, né? Do latim identitas, ou seja, os traços, os elementos que compõem um ser e fazem dele um ser único, dão a ele características únicas. Então, quando a gente fala de identidade cristã, a gente fala no mínimo de 3 elementos que tornam o cristão único. E sem esses elementos, sem essas características, o cristão ele é como qualquer outro. E esses 3 elementos que eu quero aqui apresentar para vocês. O primeiro elemento está no próprio texto que eu li. João capítulo 1, versículo 12, que é a característica soteriológica. O que é isso? É a característica referente à doutrina da salvação. E aqui nesse texto, no versículo 12, aparece a expressão que aqueles que receberam a Cristo, agora receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. E essa expressão, filhos de Deus, é uma característica nossa. Nós somos filhos de Deus. Isso fala do novo nascimento. Isso fala da regeneração. E essa característica é suprema e ela é a base para as outras 2 que eu vou apresentar. Porque a vida cristã começa aqui. A vida cristã começa com o novo nascimento. Essa é a primeira experiência, a experiência introdutória que nos coloca no reino de Deus. Nascer de cima, regeneração, são alguns termos que, apesar de sinônimos, falam de uma única experiência, que é a experiência do novo nascimento. E essa experiência, essa característica, ela não é só subjetiva, ela não é só invisível, ela também tem o seu lado prático. Nós podemos falar do novo nascimento e da regeneração como uma moeda. Aquele lado invisível e o lado visível que se manifesta por meio da santificação, das boas obras. Tanto é que em Efésios capítulo 2 e versículo 10, vai dizer que nós fomos feitos em Cristo para as boas obras.
Ou seja, essa santificação, ela precisa necessariamente se manifestar em boas obras. O discurso, a crença, precisa estar associado à prática. E talvez essa seja uma das maiores crises que o cristianismo do nosso tempo vive. Santos sem santidade. Graça sem arrependimento. Ação do Espírito sem transformação. Não porque o Espírito não quer transformar, mas porque as pessoas não estão dando lugar. É aquilo que o alemão Dietrich Bonhoeffer, no livro sobre o discípulo, ele chama de graça barata. É quando nós empobrecemos a graça de Deus. Quando os conceitos sobre a fé ficam só na subjetividade e não são levados à prática. A gente nos dizemos cristãos, a gente se diz filhos de Deus, mas isso acaba não achando amparo na vida prática. É interessante, aproveitar que tu deu a pausa, pô, conectar. Isso aí que tu falou é interessante, Edmilson, porque como a gente vê uma mensagem hoje mascarada de evangelho que tenta desconstruir exatamente essa identidade que a gente tem em Jesus de ser filho e dessa graça barata. É aquela mensagem de que vem para Jesus e fica do mesmo jeito. Vem para Jesus que tu não precisa fazer nada, que não tem esforço nenhum, que não tem mais que se negasse a si mesmo, é tranquilo. A gente vê isso aí, que isso é uma maneira que o inimigo usa, porque a missão do inimigo, eu vejo hoje em dia, não é tirar a gente de dentro, tirar essa geração de dentro da igreja, mas é deixar essa geração perdida e sem identidade dentro da igreja. Quantos relatos, né, que eu já recebi de jovens que às vezes vem a gente pregar e diz assim, mas eu não sinto esse Jesus, eu sou meio perdido dentro da igreja porque eu não sei quem eu sou em Deus. E é interessante esse primeiro ponto que tu colocou. Porque eu creio também nisso aí, que o primeiro ponto é isso, é tu entender que tu é filho. E que tu não precisa mostrar exteriormente para as pessoas que tu é filho, para que as pessoas venham entender, ou para que tu venha entender que tu é filho. Né? Eu gosto daquela passagem de Jesus sendo tentado no deserto, que ele sai de um contexto favorável, onde ele está dentro do Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, as multidões estão olhando, aí vem uma voz do céu e diz, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Só que daquele momento para frente, o Espírito leva ele para o deserto, e a primeira seta do inimigo foi, se tu és o filho de Deus. Né? Então ele coloca em prova. E eu vejo isso inimigo todos os dias na nossa geração, colocando em xeque, né? Essa prova de ser filho de Deus, de realmente ser salvo, de realmente a graça ter nos alcançado. E há uma pregação, né? Há uma pregação por detrás dos panos. A gente está aprendendo agora na Escola Bíblica Dominical sobre o ensino progressista. E essa agenda progressista, o que ela quer fazer com a nossa geração? É desconstruir essa identidade de filho que tu falou. Interessante isso aí. Pode seguir aí. Não, exatamente. E a mensagem do Evangelho, ela tem um efeito prático, ela deve nos transformar. John Wesley, o grande pregador inglês, ele disse que a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. Logo, são as duas partes de uma mesma moeda, os dois lados de uma mesma moeda. Então, quando nós pregamos só uma parte, a gente prega meio evangelho. E aqui é que dá o problema. Né? O inimigo tem tentado corromper de uma forma a mentalidade dos nossos jovens com mensagens de autoajuda, pregadores que parecem mais coachings do que realmente dispenseiros da palavra de Deus. Enfim, essa é uma das crises que a gente tem vivido, mas eu também, por outro lado, vejo uma geração que tem estudado, uma geração que tem se colocado diante de Deus. Eu faço a obra no presídio também, em Sapucaia. De 15 em 15 dias eu vou no presídio de Sapucaia e ali eu acompanho alguém, eu prego a palavra de Deus ali e eu posso ver que até naquele lugar Deus tem feito uma obra. Então, o Espírito ele não está parado, o Espírito está trabalhando e ele está operando na vida de quem dá lugar. Tem uma pergunta para ti, Edmilson. Diga.
Tem uma pergunta fixada aí do Lucas aí pra ti, tá? Consegue ver aí? Deixa eu ver o Tá fixado Lucas. aí. Tá fixado aí. Apostasia da fé, que já acontece hoje, pode ser um fator que afeta a nossa identidade cristã? Sim, com certeza. O que significa a palavra apostasia? A palavra apostasia, no grego, significa divórcio. E quando a gente olha afastamento, divórcio, essa separação. E quando a gente olha na Epístola aos Hebreus, a gente percebe que o autor trata a apostasia como esse distanciamento da vontade de Deus. Né? É claro que ali em Hebreus aparece de maneira voluntária, contundente, a pessoa ela vive na prática do pecado, e isso é apostasia também, uma prática consciente do pecado, mas a apostasia ela não começa assim, ela começa aos poucos. É como um barco que deixa de estar ancorado no cais, e aos poucos a água vai afastando ele, né? E de repente já está em águas muito profundas e muito distantes. Ninguém se desvia da noite para o dia. Essa apostasia começa aos poucos. Amém. Então é por isso que a gente deve preservar também a nossa identidade cristã. Eu vi que chegou aí o Jefferson do Distrito Bananeiras. O Jefferson é uma bênção, é um amigo que Deus colocou na minha vida. Também o irmão Adriano, que apareceu antes ali comentando. O Adriano Ribeiro esteve comigo numa escola bíblica de obreiros, na congregação Belém do Horto. Me deu a honra da presença dele. Adriano é uma benção. O Matheus, tá aí também, um dos jovens pregadores da UMADP aí, ó, Matheus Vargas, benção de Deus. Mateuzinho, Matheus é uma benção. Obrigado a todos os irmãos que estão entrando aí, né? O irmão Lucas, esse aí, ele é coordenador de jovens ali, né, no Distrito Bananeiras. Benção de Deus. Eu agradeço a todos os irmãos que estão entrando aí, a gurizada tá entrando aí, é isso aí, vão entrando aí e tu vai seguindo aí, Edmilson. Daqui a pouco eu te interrompo de novo. Isso aí, compartilha, nos ajude. Exato. Né? Vamos levar a palavra de Deus para o máximo de pessoas que a gente consegue, né? Então, a primeira característica da nossa identidade, e é a principal, a primordial, é ela que dá alicerce para as demais, é que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E isso é importante porque reverbera na santificação. Se somos filhos de Deus, somos filhos da luz, devemos andar como Cristo andou. Devemos andar em santidade. Essa santidade é progressiva, mas ela deve se manifestar em todas as esferas da nossa vida. E o inimigo, ele tenta fazer com que a gente utilize mal a nossa identidade. Tu falaste sobre Mateus capítulo 4, que é o capítulo da tentação de Jesus. E se tu olhares ali, o que o inimigo faz? Ele tenta levar Jesus a utilizar da forma errada a sua identidade de filho. Porque ele diz, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele, de maneira sutil, diz, então me mostra se tu é filho de Deus. Usa isso da forma errada. Então, a ideia do diabo é justamente perverter. Quando ele não consegue anular, ele tenta perverter. Ele faz a mesma coisa com as escrituras. Ele tenta perverter as escrituras, a vontade de Deus. Ele distorce. O diabo é perito em enganar. Tanto é que ele é chamado em Apocalipse do enganador, né? A antiga serpente, porque esse é a sua maior esfera de ação. Ele engana as nações. No livro do Apocalipse ele aparece como aquele que engana as nações. Ele tem cegado o entendimento das pessoas neste século. Exatamente, é exatamente isso aí. Na verdade, o diabo ele não tem armas novas, né? Na verdade, Satanás ele usa das mesmas artimanhas há séculos, e é isso aí que tu falou sobre essa santificação progressiva. Eu acho que essa falta de ser pregado e de nós buscarmos essa santificação progressiva vai causar aquilo que o irmão falou, a apostasia da fé, e consequentemente essa dúvida da nossa identidade em Deus, né? Irmão Cristiano aí, pregador da palavra, também entrou aí, né? Tô vendo, vou ver com ele. Vou ver com ele pra ele estar um dia aqui comigo também. Ele diz assim, ó, antes do deserto veio o batismo em águas. No batismo o Pai o chama
de filho. No deserto veio a tentativa de colocar em dúvida as palavras do pai. É isso que a gente está conversando aqui, né? Exatamente sobre isso, sobre essa primeira característica de identidade de filho. E, irmão Edmilson, é interessante, né? Sim. É que eu falei que era tu que ia pregar e coisa, mas a gente vai conversando, né? E vai Não, dialogando. dá lugar. Eu venho de um contexto familiar que eu sou o primeiro crente da minha família. E eu tinha uma visão de pai totalmente diferente do que a Bíblia apresenta, porque o meu pai ele não era um pai presente, era um pai que era alcoólatra, era um pai... Eu tinha muita raiva e muito remorso do meu pai. E na nossa geração de hoje existem muitos jovens que são assim, que até estão na igreja, mas não têm esse contato com um pai. Mas quando eu entendi na Bíblia que eu tenho um pai, né, que eu sou filho de Deus, foi uma virada de chave na minha vida e para minha família. Porque eu me lembro que quando eu não era cristão, eu dizia que quando eu tivesse filho, eu ia fazer totalmente o oposto ao que meu pai fez. Só que quando meu filho nasceu, logo no início, antes de eu me converter, eu estava fazendo exatamente aquilo que meu pai fez comigo. Por causa dessa maldição que carregava a nossa família de alcoolismo e essa coisa toda. Mas quando a gente vai para a palavra, a gente entende que a gente tem um pai. Então, nessa primeira fala tua, nesse primeiro tópico teu, que o povo que está nos ouvindo, eles possam entender que eles são filho de Deus. Amém. Não é filho de qualquer um. Não é filho de um ser humano que pode falhar, que pode errar. Não é filho de um Deus que não existe, de um Deus de... Não estamos órfãos. Não estamos órfãos, somos filhos de Deus. E se a gente for para a palavra, a gente não merecia. A gente foi enxertado. Né? A gente foi adotado mediante o sacrifício de Jesus. Então, que a gente possa entender, talvez tenha alguém aqui ouvindo essa live e possa estar nesse sentimento, né? Mas o meu pai, eu tenho uma visão de pai diferente. Não, a gente tem um pai. A gente é filho de Deus, né? Essa característica tem que estar impregnada em nós, ser filho de Deus. Independente dos cargos, independente dos títulos, independente das fotos nos cartazes, independente das agendas, a gente é primeiramente filho de Deus. Tá? Pode prosseguir. Somos todos irmãos, né? Exatamente. A Bíblia também mostra, ela não só mostra o objetivo do diabo em corromper a identidade cristã, mas também mostra como é prejudicial quando nós não entendemos a nossa filiação e os privilégios que isso envolve. Na parábola dos 2 filhos perdidos, ali em Lucas 15, porque ali os 2 estão perdidos. Um está perdido fora de casa e o outro está perdido dentro de casa. E o mais velho, ele por não se sentir filho, ele não consegue ter uma boa relação até com os irmãos, com o irmão. Tanto é que ele se via como um servo, ele se via como um escravo. Ali na altura do versículo 31 em diante, quando aparece a fala do filho mais velho, ao observar a festividade do pai, pelo retorno do filho pródigo, o filho gastador, ele diz: pai, eu estive contigo todo esse tempo e o senhor nunca me deu um cabrito, o senhor nunca me deu um animal para que eu pudesse sacrificar e fazer uma festa para os meus amigos. E o pai tem que lembrá-lo que ele não é escravo, que ele é filho. Olha o complexo de inferioridade dele dentro da casa por não entender que ele é filho. O discurso todo do pai dizendo: você é meu filho. E o pai diz: filho, tudo que eu tenho é seu. Está disponível, se aproprie disso. Enquanto que o filho mais novo se apropria se apropria e usa dos bens do pai da forma errada, o outro que está dentro de casa também está perdido e não se apropria. Então, o que tu falaste é verdade. O Felipe colocou ali, né? Uma geração sem entender sua filiação se afasta de Deus e se aproxima dos porcos. Forte. Olha aí, meu Deus. Isso aí, hashtag vai pro Twitter, né? Essa é a frase do Twitter, né? Essa aí vai ter frase. Amém? Isso aí, gurizada. Vai interagindo aí, entrou os pentecostal aí, ó. Vão colocando aí, vão compartilhando aí. O Cristiano colocou ali, ó. Pode falar, pode falar. O Cristiano colocou ali, ó. Paternidade é uma questão pedagógica. Infelizmente, a paternidade está deturpada pela imoralidade. Amém.
Sim, sim. Pode seguir aí, Mas pode seguir para o segundo tópico. a gente tem o exemplo supremo de pai, e é ele que nós imitamos, né? Ele é o nosso alvo. Olhamos para Exato. Deus, vemos o seu caráter, o seu amor, e nós andamos na sua vontade e tentamos espelhar através desse caráter santo que o Senhor gera em nós as virtudes do nosso Deus. Uma segunda característica, então, que nos distingue dos demais e faz parte da característica cristã, da identidade cristã, esse segundo elemento é o elemento eclesiológico. O primeiro é o elemento soteriológico, ou seja, nós somos filhos. O segundo é eclesiológico. Se nós nascemos de novo, nós fomos inseridos num corpo. E não existe vida fora do corpo. Não existe vida cristã fora da comunidade. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 12, versículo 13, que em um espírito nós fomos batizados no corpo. E aqui tem algo prático também. É a necessidade de nós servirmos a comunidade. E aqui tem uma sutileza do inimigo em tentar corromper, distorcer, fazendo com que as pessoas pensem que não há necessidade de servir na igreja. Não há necessidade de ter comunhão na igreja local. Que ser itinerante e não ter um vínculo com a igreja local é servir a Deus. E isso não é verdade. Não existe vida fora do corpo. O apóstolo Paulo deixa bem claro que toda a ação do Espírito na vida do crente é para servir a igreja. Tanto é que em Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16, o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Efésios, ele está mostrando o crescimento da igreja. E que Deus coloca uns para apóstolos, profetas, enfim, vai distribuindo ali as suas funções, visando o crescimento da igreja. E tem uma expressão chave ali, que é o trabalho de cada membro. O trabalho, a justa operação de cada parte. Ou seja, a igreja só cresce quando esses que são filhos de Deus se envolvem na comunidade. E a nossa juventude precisa entender que não existe identidade cristã sem envolvimento com a igreja local. Sem envolvimento com os trabalhos da igreja. É a igreja que proporciona esse crescimento. É na igreja local que nós criamos raízes. Até mesmo aqueles que pregam de maneira itinerante, e eu, pela graça de Deus, tenho às vezes a oportunidade de sair de Porto Alegre e ir para outras regiões ministrar a palavra, eu posso te dizer que eu aprendi tudo sobre cristianismo dentro da igreja. Na igreja local. Foi ali que eu criei raiz. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, a gente percebe que assim que há um novo nascimento, as pessoas já são envolvidas dentro da igreja. São levadas ao seio da comunidade. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele surge, né, na igreja de Antioquia. Se não me falha a memória, a Bíblia diz que é em Antioquia que se levantam alguns. E é de Antioquia que ele e outros são erguidos como missionários e são reconhecidos. Ou seja, é a igreja local que capacita, é a igreja local que discipula os jovens, é a igreja local que faz com que o jovem se descubra no ministério, entenda o seu propósito. A identidade cristã está necessariamente anexada à comunidade. Assim como os ramos precisam estar conectados à videira, o crente cortado, sem conexão com a comunidade, ele perde, né, a sua identidade. Isso que tu falou é interessante, eu me lembrei agora de um conhecido nosso em comum, que ele entende bem desse assunto, né, escreveu até um livro, e eu li o livro dele, que é o nosso irmão, o Alexandre Bilialva, né, sobre os desigrejados. E os desigrejados é um grupo, né, que prega que não é preciso congregar em uma denominação, que eu sou a igreja, né,
porque eu sou o templo e não precisa congregar. E isso aumentou depois da pandemia, né? Quando veio a pandemia e fecharam as portas das igrejas e virou live para tudo que é lado, muitos não retornaram e começaram a aderir, né? Esse negócio de não congregar, de ser desigrejado, né? Que nem tu falou, eu também tenho essa oportunidade agora, né? Nesses últimos 3 anos, de sair para pregar um pouco mais do que saía, mas nada melhor do que tu estar em um culto de ensino na tua congregação e tu compartilhar dos trabalhos da tua congregação, porque a nossa geração, Edmilson, eu vejo que ela é muito admirada com os pregadores nos congressos, com os cartazes, né? Muito deslumbrada com ir cantar, com ir nas igrejas pregar, com ir, né? Isso, claro, a gente não vai negar que é bom. É muito bom Sim, tu ser a convidado gente para se ir para um alegra com congresso. isso. É muito bom tu ser convidado para ir alguém te lembrar de te levar num congresso para pregar, de tu ir em outra cidade. Isso é muito bom. Só que a gente precisa entender, né? Que a real identidade. Na verdade, eu costumo dizer que isso é um bônus. O púlpito é um bônus que Deus nos dá, é algo que a gente não merece, mas que Deus nos dá, nos agracia, mediante uma vida com Ele e uma vida congregacional. Porque nada melhor do que tu viver o dia a dia da igreja para te entender o que é essa igreja. Nada melhor do que tu tá entre os irmãos, visitando os lares, né, levando ceia na casa do irmão que não pode ir, indo no hospital visitar o irmão que está incapacitado, tu viver o dia a dia da igreja de uma reforma da igreja, algo simples, coisas que nem agora aqui na nossa igreja, a gente está tendo uma reforma de um banheiro. Né, e aqui alguns irmãos têm se reunido durante a semana, juntando dinheiro, custos, para reformar. E isso é o dia a dia da igreja. É o teu pastor te chamar e contar com a tua ajuda para ir numa sexta-feira num culto no lar, para levar uma palavra, né? Isso é o ser igreja, essa é a essência, né? A Bíblia mesmo fala lá em Atos que eles tinham, os apóstolos, a igreja tinha tudo em comum, eles se reuniam nas casas, né, para buscar o Senhor. E a Bíblia fala que chegou um certo momento que Deus ia acrescentando aqueles que iam se salvando, porque por causa do testemunho de ser igreja. Né? Então, essa história de desigrejado, que não é preciso congregar, que não é preciso estar no templo, que não é preciso estar em comunhão, estar em família da fé, isso é uma falácia, né? Que é antibíblica, e porque a Bíblia nos respalda em muitos textos bíblicos, e tu, como um teólogo mais aprofundado que eu, pode, né, ter aí contigo vários textos que falam sobre isso, de nós congregarmos, de estarmos juntos, de ter essa identidade de ser igreja com a igreja, e não ser somente eu a Sim. igreja, né, individual. O teólogo Grant Osborne, no livro Apostasia em Hebreus, ele diz que o antídoto para a apostasia é justamente a vida na comunidade. Porque é na comunidade que a gente se exorta. É na comunidade que nós nos motivamos, é na comunidade, nesse envolvimento com a comunidade, que tem a correção. E isso faz parte. Nós não podemos crescer como bastardos, né? Soltos, assim, sem uma disciplina. A gente precisa crescer em comunidade. Em Atos capítulo 13, diz assim, posso Vai, ler o vai, texto? vai, pode Diz ler, fica à assim, vontade. havia na igreja em Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, notem que Barnabé e Saulo estavam envolvidos com a vida na comunidade quando o Espírito Santo diz, apartem para a obra que eu tenho chamado Saulo e Barnabé. E impondo as mãos, ou seja, a igreja, os anciões da igreja, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então é na igreja local que nós recebemos a bênção para sair. É na igreja local que nós recebemos a instrução. Saulo passou por esse processo. O apóstolo Paulo passou por esse processo, né? É isso que é importante nós salientarmos, que não existe identidade cristã sem congregar, sem estar em comunidade. Tanto é que a palavra, aqui no capítulo 13 de Atos, versículo de número 2, diz assim, ó, enquanto eles estavam adorando. A palavra grega aqui para adorar é servir, é serviço. Não é música, não é cantar. Eu posso estar enganado, mas até depois, num outro momento, quem quiser pode me procurar no privado.
A palavra aqui é liturgion. E liturgion significa serviço. Ou seja, eles estavam servindo a Deus dentro da comunidade. E enquanto eles serviam, que Deus toca na liderança e toca na comunidade como um todo, dizendo: aparta estes dois para a obra que eu tenho chamado. É importante nunca desassociar a identidade cristã do envolvimento com a comunidade. Exato. E a gente vê isso na vida de Estevão, né? Estevão foi separado para servir à mesa das viúvas, juntamente com os outros diáconos ali, trabalhando na igreja, aí se transformou em um grande pregador, que a Bíblia diz que com ousadia ele anunciava o evangelho, né? Então, a chamada, que nem tu falou aí, com certeza, olhando para a vida de Estevão, a chamada de pregador, de cantor, de missionário, ela vem de uma vida com a igreja, de uma comunhão em igreja, né? É assim que funciona, eu creio nisso aí também. O irmão Jefferson ali, ó, que é o amigo, colocou assim, ó, nosso amigo, né? Porque somos irmãos em Cristo. É uma benção. O púlpito deve ser somente o reflexo da nossa vida com Deus, né? E eu acrescento ali a nossa vida em comunidade de fé. É isso aí. Amém. Eu até me espanto quando vejo alguns pregadores falando sobre culto de ensino, falando sobre diversas coisas, quando eu sei que eles não participam disso. Eu fico até assustado quando eu vejo algumas pessoas falando sobre culto de ensino quando eles não comparecem no culto de ensino. Eles não sabem o que é um círculo de oração. Eles nunca compareceram. É gente que se criou rebelde dentro da casa. Então, estes sobem desacreditados em cima do púlpito, né? É importante que o pregador entenda que a vida fora do altar confirma aquilo que ele prega no altar, ali em cima. É isso que ele precisa entender. Então, muitos pregadores sobem no púlpito e quando abrem a boca já estão em descrédito, porque a igreja conhece e sabe da postura de alguns, né? Mas voltando ao assunto da relação com a comunidade, há um lugar para a nossa juventude. Há um lugar. Esses dias eu conversava com alguns jovens aqui do extremo sul, de Porto Alegre, e eles falavam sobre a vontade de evangelizar, sobre a vontade de sair e ganhar almas. A nossa juventude tem um lugar dentro da obra de Deus. O sangue pulsa em suas veias e é disso que a gente precisa, dessa vitalidade da juventude. Há um lugar, para o jovem que me ouve aqui nessa live, há um lugar para você no reino de Deus, na obra de Deus. Tem um lugar especial para você. E Deus te colocou nessa congregação para que você possa servir. Servir. Essa é a maior honra. Não é ser visto, é servir. Deus tem um propósito para você. E a terceira e última característica que eu separei aqui, Diego, para falar sobre a identidade cristã, é a característica pneumatológica. A primeira característica está no campo da soteriologia. A segunda, no campo da eclesiologia. E a terceira, no campo da pneumatologia. A terceira característica, ela se encontra em Romanos, capítulo 8, e o versículo de número 14. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Há uma dimensão na vida espiritual, e aqui eu sou pentecostal, amo ler, amo estudar teologia, e isso de forma alguma esfriou o meu fervor pentecostal. Eu entendo que há um dinamismo da vida no Espírito. Há uma esfera que nós podemos entrar, é onde nós somos guiados pelo Espírito. Aqui nesse texto, Romanos capítulo 8, versículo 14, aqui o verbo ser guiado está na voz passiva. Ou seja, aquele que nasce de novo, ele está sob, ou seja, debaixo do comando do Espírito. Ele escuta a direção do Espírito. Ele escuta a voz do Espírito. Ele não está ensurdecido. Ele é sensível à palavra de Deus. Ele tem uma boa relação com o Espírito Santo. Tanto é que a Bíblia diz que nós não devemos resistir ao Espírito. Não devemos extinguir o Espírito. Ou seja, nós podemos nos opor ao Espírito Santo,
Mas a Bíblia trabalha com um ideal, que é o de estar submisso à direção do Espírito. Esses dias eu estava trabalhando e próximo do meio-dia o Senhor me tocou para que eu passasse em casa. Sem saber o porquê, eu vim. E poucos minutos em que eu estava em casa, 2 jovens, um moço e uma moça, um casal, entrou em contato comigo e eu passei a tarde à disposição deles, porque o Espírito Santo de Deus falou que eu deveria fazer isso. Falta, às vezes, esse tato, essa sensibilidade de ser guiado pelo Espírito. E a identidade pentecostal, a identidade cristã ideal, é aquela onde nós escutamos a voz de Deus. É aquela onde nós estamos com os ouvidos abertos para entender a direção. Quando o Espírito diz vai, quando o Espírito diz fica, quando o Espírito diz fala, quando o Espírito diz fica em silêncio. É essa disposição de estar de estar sendo comandado pelo Espírito Santo de Deus, né? Estar na direção dele. Isso aí que tu falou é muito interessante e eu imaginei que tu ia e finalizar com isso do Espírito Santo, cara, porque é o seguinte, a gente vive uma geração muito insubmissa. Aí eu trabalho numa escola de educação infantil, né? Trabalho na administração de uma escola de educação infantil. E as crianças, eu vejo na geração de agora de crianças, uma geração que não sabe ouvir não. E a gente tem uma geração de adolescentes, né? Meu filho tem 12 anos agora, é pré-adolescente, e há uma geração no meio dele que não sabe ouvir não. Uma geração que é insubmissa. E é interessante isso aí que tu falou de nós aprendermos que para se ter uma identidade cristã verdadeira, a gente precisa aprender a ser submisso ao Espírito Santo. Né? Tem até aquela passagem de Paulo que ele queria pregar, atravessar, chegar na Europa, e o Espírito Santo não deixou, né? Porque precisava passar primeiro ali por Macedônia, porque ali precisava ser pregado o evangelho. E ele, como um homem de Deus, alguém que tinha uma identidade cristã, ele foi submisso àquilo que o Espírito Santo estava tocando no coração dele. E falta, às vezes, essa sensibilidade nessa geração. Né? A gente vive uma geração, que nem eu falei no começo, que por que eu botei esse tema, uma mensagem para essa geração? Porque eu vejo que muitos nossos jovens, e nós conversávamos essa semana até, eu e tu, a gente trocava umas ideias essa semana sobre o que tu ia trazer, que eu vejo que hoje eu boto uma meia-culpa em nós, né, pregadores, não generalizando, mas me incluo, que a gente prega muito pouco, às vezes, sobre o Espírito Santo de Deus. Eu vejo muito pouco, eu tinha te falado, né, que de um mês para cá, que eu fui contando os pregadores que vieram na congregação, né, sem citar nenhum tipo de nome, mas que mais da metade eu não ouvi eles convidando a igreja para vir à frente, para ser tocada pelo Espírito Santo, ser batizado pelo Espírito Santo, para receber dons do Espírito Santo, e sabe? Desde o início do ano, quando Deus começou a abrir algumas portas de lugares onde juventude se reúne, em distritos, Deus ele tem colocado isso no meu coração, que é o momento de nós voltarmos a pregar sobre o Espírito Santo, sobre ter essa vida guiada, sobre batismo com o Espírito Santo, né, sobre voltar a ter esse desejo de buscar. Eu me lembro que quando eu me converti, há 10 anos atrás, tudo que eu queria era ser batizado com o Espírito Santo. Tudo que eu queria ter era ter nesse momento ímpar, que nós pentecostais acreditamos e que nós vivemos, isso é de ter esse batismo, né, do Espírito Santo, ter esse poder que desce do alto e nos toma e nos deixa ser guiados por ele, porque é diferente, irmão Edmilson. É diferente. Sim. É diferente. Uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ele vê o mundo espiritual de uma forma diferente, ele vê o evangelho de uma forma diferente, ele tem essa sensibilidade. Então que a nossa geração ela busque esse complemento dessa identidade cristã que é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? Tem uma frase de um teólogo pentecostal, o Donald Gee, que ele diz, inclusive é num livro publicado pela CPAD, ele diz que o batismo no Espírito Santo torna Cristo mais real. Essa experiência do batismo no Espírito, ela fortalece a nossa fé. Deus tem experiências para nós. Deus tem experiências e eu acredito nisso. Ali na Matriz, nós vamos fazer o nosso retiro dos jovens em novembro e o tema será Minha Experiência com Deus. E nós estamos numa série de mensagens aos sábados falando sobre o Espírito e a Igreja.
E a nossa intenção, com a graça de Deus, e se Deus assim permitir, é até novembro falarmos sobre as várias dimensões do Espírito, a ação do Espírito, a operação do Espírito, batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo é oração, e nós já temos visto assim o resultado do que Deus tem feito. Deus tem águas mais profundas. Deus tem águas mais profundas. Não é pelo tornozelo, não é pelos joelhos, não é pelos lombos. Deus tem águas mais profundas. E eu aprendi isso e compartilho aqui com vocês que Ezequiel, ele só para quando os pés não encostam mais no chão. Por quê? Porque enquanto os pés estão tocando no chão, quem anda somos nós. Mas quando nós estamos numa dimensão, na presença de Deus, onde os pés não alcançam mais o chão, aí nós só somos levados pelas águas. É aquela relação ideal com o Espírito, que é onde nós somos guiados pelo Espírito, guiados pela ação de Deus. E Deus tem isso. Mas existe dentro da identidade pentecostal o outro lado. Se por um lado existe a necessidade de nós escutarmos, ouvirmos, sermos guiados, do outro lado existe a necessidade de nós correspondermos com a ação do Espírito. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que nós devemos andar no Espírito. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, ali está na voz passiva, ou seja, o Espírito guia e eu escuto. Mas agora em Gálatas, a expressão está na voz ativa, ou seja, eu é que caminho, eu correspondo com a ação do Espírito, eu não resisto, eu vou andando conforme o Espírito vai revelando. Quem é que media a profundidade? Era Ezequiel. Não era o Espírito. Deus dizia, Ezequiel, mede e entra. Quem anda somos nós. Mas o comando não vem de nós, vem de Deus. A gente pode resistir, parar com as águas pelos tornozelos, pela cintura, ou a gente pode ir além, ir até as águas profundas, né? E quanto mais... Essa aqui é outra coisa que eu aprendi e compartilho com vocês, que unção não é o quanto nós temos do Espírito, mas é o quanto o Espírito tem de nós. Se o Espírito Santo é Deus, olha o que eu vou dizer aqui. Se o Espírito Santo é Deus, nós não podemos tê-lo, nós não podemos possuí-lo em toda a sua plenitude. Porque ele é Deus. Mas unção não é o quanto nós temos de Deus, mas é o quanto Deus tem de nós, o quanto o Espírito tem de nós. É como um rio. Não é o quanto eu possuo do rio, mas é quanto eu entro e o rio me tem. Aleluia. Glória a Deus. Sobre isso aí que tu falou, eu vi, acho que foi o Luciano Subirá, ou não me lembro se foi o Isso Luiz mesmo. Ele fala sobre isso, né? Que Deus não quer nada além de tudo nosso, né? Até tudo. Que nada mais importe, né? Tem um livro dele que eu li sobre isso. O livro Até Que Nada Mais Importe. Eu li esse livro aí, tenho ele até aqui no meu livreiro e é benção de Deus, é benção de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Então, assim, entregar a dimensão do Espírito, a ação do Espírito Santo é fundamental. E, infelizmente, dentro até da nossa igreja, há uma onda de cessacionismo. Por esses dias eu conversava com um dos superintendentes da UMADPA, o pastor Plauto Vanzin, que para mim é um homem, um grande pregador da palavra de Deus, um homem assim de uma índole imitável. Ele comentava comigo e eu respondia, nós estávamos numa harmonia justamente sobre isso, sobre o cessacionismo dentro da nossa igreja. Estão tentando calar e impedir a ação do Espírito em alguns lugares. Eu sei que consultar alguns reformados, consumir alguns materiais calvinistas reformados são interessantes, porém nós devemos ter cuidado e não podemos perder a nossa identidade pentecostal. Nós temos uma identidade, nós damos liberdade para o Espírito.
Ó, tu falou do homem, ele entrou aí, ó. Levar isso a sério. Tu falou do homem, ele entrou aí, pastor Plauto. Entrou agora. Olha Deus aí, abençoe, o pastor pastor Plauto. Plata é uma Deus bênção. abençoe. O senhor estava sendo Por favor, mencionado não sei se aqui. ele entrou agora. Não sei se ele entrou agora, mas disse que eu estava falando bem. Não, ele entrou agora. Estava sendo mencionado, mas bem, pastor. Deus abençoe. Pode prosseguir aí, Edmilson. Isso, estávamos falando sobre a onda de cessacionismo e sobre a necessidade da nossa juventude ter experiências com Deus, irem além. É inadmissível nós que pertencemos a um movimento onde há liberdade para o Espírito, onde há profundidade na vida com o Espírito, não buscarmos mais batismo no Espírito Santo, curas, não orarmos mais por curas. Tem que haver uma entrega. Não é o Espírito que parou de operar, é nós que deixamos de nos entregar à sua ação. Exatamente, mano, é exatamente isso aí. E esse é o intuito também de nós fazer essas lives com amigos que têm uma certa relevância no meio da nossa juventude, que pregam, de nós incentivar essa geração a voltar a ter essa sede pelo Espírito Santo, né? Que nem eu agora estou finalizando uma faculdade de teologia, né? O ano que vem eu finalizo, e o ensino, o estudo é muito bom. Hoje eu costumo dizer, em alguns lugares onde eu vou pregar, Edmilson, que a nossa geração, ela tem tudo para ser a geração mais usada por Deus de todas as gerações que já passaram. Por quê? Porque a gente tem acesso ilimitado ao estudo. Hoje a gente tem bibliotecas de literaturas variadas, bíblias traduzidas em diversas traduções. A gente tem todo o acesso, a gente tem liberdade de culto. A gente pode fazer culto de segunda a segunda se a gente quiser, né? E ninguém vai impedir porque é protegido por lei. A gente tem tudo, mas nós estamos falhando no principal, que é o quê? Aquilo que os nossos irmãos antigos faziam. Eles não tinham tanta literatura que nem nós, eles não tinham tanto estudo que nem nós, Sim. mas eles tinham o quê? Eles tinham o auxílio do Espírito Santo de Deus. E às vezes a gente deixa de lado, né, essa peça que é fundamental, que é a ação do Espírito Santo. E que a gente tem que retornar a fazer essa geração voltar a buscar o Espírito Santo de Deus. Como o John Wesley buscava, como o John Knox, quando vários, né, da antiga, a gente pode relatar vários aqui, homens de Deus, né, Martinho Lutero. Um dia foi perguntado para Wesley qual era o segredo do seu ministério. Imagina, ele chegava numa praça e em poucos minutos multidões se juntavam para ouvi-lo pregar. E ele disse, eu apenas me ponho em chamas. As pessoas vêm para me ver queimar. Então essa ação do Espírito, estar inflamado pelo Espírito é o que atrai, né? Pregadores mortos pregam sermões mortos para um público morto. Essa é a verdade. Exato. Benção. Pode prosseguir aí, vai. Só estou dando pitaco aqui. São essas as características, né, que eu havia separado aqui, mas eu gostaria de fazer apenas uma ressalva, dar uma explicação. O que não pode acontecer é ser uma coisa ou outra. Deixa eu explicar aqui. Infelizmente, em alguns lugares, parece que estar capacitado intelectualmente suprime a ação do Espírito. Ou você é um pregador intelectual, é alguém que entende, é profundo nas Escrituras, ou você é usado por Deus. Parece que é uma coisa ou outra. Quando, na verdade, as Escrituras apresentam que é uma coisa e outra. Exato. É graça e conhecimento. Quando nós lemos em Atos capítulo 18, e nós observamos um homem chamado Apolo, a Bíblia diz que ele era profundo nas Escrituras e um homem que tinha uma pregação veemente, poderosa. Esse é o perfil do pregador. Esse é o pregador eficaz. Usando aqui o título do livro do pastor Elienay Cabral, o pregador eficaz. É justamente isso, é um pregador que tem conhecimento, mas e tem a graça, e tem a unção. Eu não posso, o meu escritório aqui está uma bagunça, eu não vou conseguir virar a câmera aqui, até ficarei com vergonha de fazer isso. Mas eu tenho diversas obras aqui pentecostais e medito nelas e em outras literaturas, e nada disso apagou a chama pelo evangelismo, o desejo
pela pregação da palavra, por ganhar almas, por orar, por cura, conversão, enfim. E eu posso te dizer com toda certeza que Deus quer usar a nossa geração. Deus tem posto na nossa geração uma palavra de mudança, tem posto no coração deles uma palavra de transformação. Eu creio na minha geração. Eu creio. Eu sei que alguns pregadores acabam assumindo o púlpito e batendo até na nossa juventude. Já vi muito isso, inclusive numa congregação aqui perto de casa. A minha esposa foi ao culto e quando voltou decepcionada, porque num culto de jovens, nossa, infelizmente os jovens não ouviram uma palavra, ouviram críticas, mas eu acredito na minha geração, eu acredito que eu faço parte de uma geração, como eu disse, que não deixará o fogo se apagar. Há uma chama que arde no coração da nossa juventude e ela tem nome, é o Espírito Santo de Deus. Amém. Meu mano, a conversa tá... Glória Olha, a eu vou Deus. ficar aqui até de madrugada conversando contigo, porque Amém. eu gosto desse tipo de diálogo, desse tipo de conversa. Né? Chegamos aí a 1 hora de live, né? E que Deus abençoe cada irmão que está com a Meu gente Deus, aqui. que rápido! E eu quero que tu dê as tuas considerações aí finais, né? Tu falou sobre esses 3 tópicos muito importantes. Dá uma resumida Amém. nesses 3 aí, fala sobre os 3 tópicos aí que tu falou. Vamos para uma conclusão aí. Tu pode apresentar aí as obras que tu vende aí, né? Que é muito importante estar divulgando aí para nossa geração, que tem sim muita literatura pentecostal boa, que a gente pode estar tendo acesso aí. E o irmão Edmilson, ele é esse canal aí que consegue essas literaturas aí da editora Carisma para nós, tá? Daí tu faz aí a tua conclusão, que isso aqui foi uma aula, né? Uma grande aula que nós tivemos aqui e eu tô muito feliz. Tô muito feliz mesmo com a tua participação e toca a ficha aí para nós ir finalizando e no final a gente faz uma oração aí. Muito obrigado. Mais uma vez aqui a minha palavra de gratidão. Sinto honrado. E Deus colocou no meu coração justamente esses traços da identidade cristã. O traço soteriológico, a característica soteriológica, ou seja, nós somos filhos de Deus. A característica eclesiológica, ou seja, nós fazemos parte de um corpo. E a característica pneumatológica, nós devemos estar debaixo da tutela e da direção do Espírito Santo. É o Espírito quem faz a obra, o Espírito é aquele que nos acompanha do início à conclusão da nossa salvação. Nós somos pentecostais, o fogo não vai se apagar e nós devemos preservar a nossa identidade cristã. Eu creio na força da nossa juventude e creio também que Deus pode nos dar uma oportunidade aqui, de quem sabe falar sobre outros assuntos, fazer análise de alguns textos que são fundamentais aí para nós pentecostais. Uma próxima oportunidade. E então aqui os livros da Editora Carisma, como tu falaste, e obrigado por me dar esse espaço, porque nós temos uma carência de literatura pentecostal. Nós conhecemos a literatura publicada pela CPAD, mas dentro do mercado editorial havia uma lacuna, havia um espaço que precisava ser preenchido. E a Editora Carisma vem com material um material da América do Norte, dos Estados Unidos, material que lá já havia desde a década de 60, 70, e aqui nós nem sonhávamos com literatura de profundidade sobre o pentecostalismo. Então eu tenho aqui em minhas mãos, por exemplo, o livro do Robert Menzies, Glossolalia, onde ele faz uma análise do dom de línguas e da evidência do batismo no Espírito através das línguas, essa ação sobrenatural. Ele faz aqui uma pesquisa histórica e teológica. O livro Empoderados para Testemunhar, do também Robert Menzies, é uma análise sobre a atuação do Espírito em Lucas e em Atos. Empoderados para Testemunhar. O livro 2000 anos de Cristianismo Carismático,
É muito comum nós lermos livros de história da igreja que não relatam os milagres. A maioria dos historiadores são tendenciosíssimos. A maioria deles omite de maneira proposital até muitos milagres que aconteceram, não só no período da patrística, mas também na Idade Média e até os nossos dias. Então aqui, esse historiador, no livro 2000 anos de cristianismo carismático, mostra que o Espírito Santo sempre operou durante a história. Ele continua curando, ele continua batizando, ele continua libertando, a ação sobrenatural do Espírito continua. Evidência inicial do Gary McGee, é o editor, 4 perspectivas sobre as línguas. Né? Aqui não tem um debate, tem um assembleano, tem um unicista, tem aqui um cessacionista, e tem aqui aquele mais moderado, um carismático, cada um dando a sua opinião sobre a evidência das línguas. E eu posso dizer que nós estamos muito bem defendidos aqui nessa obra, que faz uma análise histórica das línguas como a evidência. Inclusive foi aqui que eu descobri que William Seymour e Parham, no início, tinham a mesma perspectiva sobre as línguas, depois eles acabaram mudando. Por fim, outras obras que faltaria tempo, mas hermenêutica pentecostal, como nós pentecostais lemos as escrituras do Roger Strumpet, sola escritura e os dons de revelação, afinal de contas, como a gente lida com a profecia no culto, com a revelação, e que relação tem a profecia com as escrituras? As escrituras são subordinadas à profecia? Ou a profecia está acima das escrituras? Afinal de contas, podemos julgar as profecias ou não? Então, esse livro do Don Colling faz uma abordagem sensacional, e eu confesso que, ao ler esse livro, eu percebi um golpe final na vida dos cessacionistas. Dos cessacionistas aqui, eles tomam um golpe, né? Porque o cessacionista, ele diz que a profecia, a inspiração profética, ela acaba quando a Bíblia ela se conclui, né? Quando João escreve o livro do Apocalipse, ali pela década de 90, no ano 90, no ano 100 da era cristã, acabou a revelação. O que não é verdade. A gente sabe que o Espírito continua falando. Não extingais o Espírito. Muito obrigado por essa oportunidade. Glória a Deus, irmão Edmilson. Olha, cumprimos a primeira live com êxito, né? Com êxito. E realmente, a gente tem uma mensagem para essa geração. Né? Quero glorificar a Deus pela tua vida, meu amigo. Né? Que Deus continue prosperando. Que Deus continue prosperando a obra das tuas mãos aí, né? Te dando sabedoria sempre do alto para conduzir a sua obra, a tua família também, que Deus venha te abençoar. Sei que a vida da gente é corrida, né? Entre trabalho, ministério e estudo, mas sempre que a gente puder aí, vamos estar se comunicando, vamos ter que fazer parte 2 com certeza aí, né? Foi um tempo precioso, um tempo de qualidade, né? Muitos dizem, tempo perdido. Não, foi um tempo ganho, que eu anotei várias coisas aqui, né? Não sei se tu viu, eu tava aqui, ó, com um caderninho, ó. Olha aí. Fiz alguns esboços aqui. Tem mensagem até tem mensagem até pro fim do ano agora. Mas, mano, que Deus te abençoe, né? Deus abençoe todos, o povo que esteve conosco aí até agora, né? O povo que esteve conosco aí, aqueles que entraram, saíram, que entraram no final. Irmão Denison entrou agora aí, né? Que Deus abençoe o irmão Denison ali de Gravataí, pregador da palavra, um jovem pregador também, que Deus tenha levantado aí, que Deus venha abençoar a vida dele. E eu quero, irmão, antes de nós encerrar aqui, que tu faça uma oração pela nossa geração e que Deus venha mesmo despertar essa gurizada aí, né? Não só nas campanhas, não só nos congressos, não só nos movimentos, mas que Deus venha despertar essa gurizada aí pro dia a dia de uma comunhão e de uma identidade, né? Que nem tu pregou hoje com o nosso Deus. Amém? Faz uma oração aí. Amém. E depois vamos estar encerrando. Eu vou fazer uma oração, mas também me coloco aqui à disposição para aqueles que quiserem entrar em contato comigo, podem procurar ali o meu arroba ali, né? Edmilson S. Rodrigues, entrar em contato comigo no privado, quero adquirir alguma obra, tem alguma pergunta sobre o movimento pentecostal, a gente pode estar aí respondendo, trabalhando isso.
vai ser bem bacana. Exato. Eu vou orar então e mais uma vez agradeço a oportunidade. Senhor, obrigado, Deus, por essa oportunidade de falar da tua palavra, não falar de mim, Senhor, mas falar sobre o teu reino, falar, ó Deus, sobre a atuação do teu maravilhoso Espírito. Senhor, desperta a nossa geração. Desperta, ó Deus, os nossos líderes. Desperta, Senhor, a nossa juventude. Desperta o nosso povo, Pai. Ó Deus, tu tens liberdade para operar. Nós queremos, Senhor, uma geração cheia do teu Espírito, uma geração que não fique trancada dentro das quatro paredes, uma geração, Senhor, que leve a tua palavra. Ó Deus, batiza com o teu Espírito, derrama do teu Espírito sobre as nossas congregações, sobre as nossas reuniões. Abençoa, Pai, os pregadores da tua palavra, os diversos pregadores que passaram aqui por essa live. Usa-os, Pai, como instrumento nas tuas mãos. Essa é a minha oração e a minha palavra de agradecimento a ti, ó Deus, por tudo que tu tens feito. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém, meu mano. Muito obrigado. Que Amém. Deus abençoe a Eu tua que vida essa agradeço. semana aí. E aqueles Glória a irmãos Deus. que querem adquirir a literatura aí da Carisma aí, procure o irmão Edmilson. Siga ele lá, né, no arroba dele, no Instagram dele. Quem tá aqui não me segue, segue aí. E assim a gente vai trocando ideias aí. Amém, meu mano? Deus abençoe a tua Amém. vida. Bênção. Eu quero Abraço. aqui também deixar minha gratidão a todos os irmãos que estiveram conosco, né, aqui nessa noite. Foi bênção de Deus, meus irmãos. Lembrando que na próxima segunda-feira nós estaremos aqui de volta, na próxima segunda-feira. Vamos estar aqui de volta e creio que vai ser bênção de Deus. Eu quero agradecer de coração a todos os irmãos que estiveram conosco aqui. Na próxima segunda-feira, né, nós vamos estar aqui de novo nesse mesmo horário, às 22 horas. E eu peço para que os irmãos compartilhem durante a semana aí o cartaz, compartilhem aí, né, a mensagem aí. Vai ficar salva essa live ali no meu Instagram, vai ficar salvo. E na próxima segunda-feira, eu vou estar recebendo aqui o irmão Felipe Fernandes, ali do Distrito Restinga. Ele é coordenador de adolescentes ali no Distrito Restinga. E eu vou estar recebendo esse meu mano aí, né, que a gente tem alguns trabalhos junto aí, Papo de Crente, alguns outros trabalhos juntos aí, e vai ser bênção, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe cada um que ficou conosco até agora aqui na live, que Deus venha abençoar a sua noite, que Deus venha abençoar a sua noite de sono, que Deus venha abençoar a sua semana. Qualquer coisa que precisar, chama ali no direct, ali o irmão Edmilson, pode me chamar no direct também que eu passo o contato dele, e vai ser bênção de Deus. Deus abençoe vocês, uma boa noite a todos em nome de Jesus.